Meus amados, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, seu cooperador no Evangelho, seu servo, para mais uma vez, juntos, darmos continuidade nessa sagrada jornada de fé e de aperfeiçoamento na nossa relação com Deus, do nosso entendimento da sua palavra. É maravilhoso, irmãos, estarmos juntos e juntos recebermos da parte do Espírito Santo de Deus a iluminação para que possamos assim estar amadurecendo na nossa fé e adquirindo condições melhores para servir ao nosso Deus. Afinal, esse é o nosso grande e real propósito aqui. Hoje, mais uma vez, temos um tema de grande complexidade, mas um tema de real necessidade no que tange à discussão que deva ser feita a respeito dele, porque grandes têm sido os prejuízos causados para a Igreja do Senhor em função de uma ignorância, em função de uma concepção distorcida acerca desse tema. E o tema é seitas e igrejas, semelhanças e diferenças. O que caracteriza uma seita? Qual é a forma segura e com base bíblica de se obter certeza que o grupo religioso do qual pertencemos é uma igreja cristã e não uma seita pseudo-cristã? Amados, vamos iniciar, evidentemente, a nossa abordagem a partir da leitura da palavra de Deus. E eu vou pedir a você que você pegue aí uma caneta, um papel, para você anotar algumas referências bíblicas que eu vou citar. Vou pedir a você que leia essas referências bíblicas aí na sua Bíblia, leia atentamente, leia refletindo, leia meditando. Depois você volta para dar continuidade a esta audição. Amém? Vamos então anotar as referências bíblicas iniciais, para que nós possamos desenvolver este tema tão importante. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, Mateus 24, 11 e 12, Mateus 18, do 15 até o 17, Romanos 11, do 13 até o 24, 1 aos Coríntios 1, do 10 até o 31, Efésios 1, 22 e 23, e 1 Pedro 2, do 9 até o 10. Façamos a leitura dessas referências bíblicas, meus amados irmãos. Em seguida, voltemos para a continuidade dessa nossa discussão tão importante, tão necessária para este momento definitivo da trajetória da igreja. Vamos em frente em nome de Jesus. Meus irmãos, é do conhecimento de todos nós sabemos muito bem disso, que são muitas as igrejas, mas nem todas são boas, aliás, nem todas seriam realmente dignas até de serem chamadas de igreja. Mas como é possível identificar uma igreja verdadeira em meio a tantas e flagrantes falsas igrejas? Essa é uma discussão importantíssima, meus irmãos, porque nós temos um prejuízo incalculável à moral, à credibilidade, à identidade da igreja cristã em função justamente dos procedimentos deploráveis praticados por instituições que de cristãs nada têm. E isso, inclusive, tem engrossado o caldo dos desigrejados que lançam numa vala comum todos aqueles que pertencem a uma instituição cristã, como se de fato todos fossem impostores, o que é uma grande desonestidade intelectual, uma grande injustiça na perspectiva espiritual e uma grande imperícia dentro de uma análise teológica. A verdade é que somente nos céus nós vamos ter a igreja perfeita. Não resta dúvida disso. Uma igreja, para ser verdadeira, e ela pode ser verdadeira, só que mesmo assim ela vai estar manchada sempre pela corrupção do pecado. E a gente tem um exemplo na Bíblia disso, que é a igreja de Corinto, aquela para a qual Paulo escreveu 2 cartas. Paulo ele estava ciente da corrupção do pecado que havia nos membros da igreja de Corinto. Ele sabia que aqueles irmãos estavam cometendo vários pecados, mas em suas cartas ele os advertia seriamente para que esses irmãos se arrependessem dos seus pecados e voltassem à santidade.
Então daí nós depreendemos que Paulo considerava a igreja de Corinto uma verdadeira igreja de Cristo. Aquela igreja ela tinha impurezas por parte de alguns dos seus membros, mas a sua teologia e as suas doutrinas eram verdadeiras segundo a fé cristã. Por outro lado, irmãos, existem igrejas que, apesar de aparentemente serem bem organizadas e você não ver nenhum escândalo relacionado a elas, todavia são falsas igrejas. São falsas igrejas porque a sua teologia e a sua doutrina não estão alinhadas às Escrituras. São igrejas que não possuem a genuína fé cristã. Igrejas que apostataram da fé cristã e, por isso, não são verdadeiras igrejas de Cristo. E falsas igrejas, irmãos, elas fazem um mal muito grande na vida das pessoas, porque elas pintam um falso evangelho e fanatizam seus membros assim, a toda sorte de perigosas heresias. Portanto, é importante demais saber como identificar uma falsa igreja e definir as marcas que caracterizam a verdadeira igreja. As falsas igrejas nós costumamos chamar de seitas. Elas distorceram a tal ponto o santo evangelho que não são dignas de serem chamadas de igrejas. Eu quero começar identificando aspectos característicos da verdadeira igreja. Como você pode identificar uma igreja verdadeira? Claro que nós vamos começar pelas Escrituras Sagradas. Uma igreja verdadeira de Cristo, ela tem a Bíblia, e somente a Bíblia, como regra de fé e de prática. A Bíblia é a única fonte de autoridade das verdadeiras igrejas cristãs. As seitas têm outras fontes de autoridade além da Bíblia. As igrejas falsas, conhecidas como seitas, adicionam como base da sua fé outros livros e revelações que estão além da Bíblia. Algumas seitas forjaram seus próprios livros, outras alteram a Bíblia, acrescentando novos livros, mudando passagem das Escrituras, outras aceitam as tradições orais como autoridade infalível e ainda outras creem que seus líderes espirituais são os verdadeiros porta-vozes infalíveis da palavra de Deus. Quando são questionados, muitos dos seguidores destas seitas reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, só que vão muito além, dizendo que ela é apenas parte da revelação. E professam fé em outros livros, no mesmo nível de autoridade, muitas vezes até acima das Escrituras. Outras seitas dizem que a Bíblia só tem alguma autenticidade quando seus líderes usam, no caso, na pregação. Porque Deus usa o texto bíblico como base, mas a verdadeira palavra de Deus é a revelação que vem do céu para os seus líderes pregadores. Certa feita, irmãos, eu conversava com um líder de uma destas seitas que mora aqui na minha região, e ao questionar uma das suas doutrinas, mostrando o texto bíblico, ele me respondeu que não adianta estar escrito na Bíblia, porque Deus não havia revelado para ele daquela forma. Então, nestas seitas, quando existe uma escola bíblica, se estuda mais as visões e interpretações de outros livros de autoridade espiritual interna deles lá do que a Bíblia em si. Outras seitas não têm escola bíblica nenhuma e proíbem até os estudos da Bíblia, dizendo que o estudo mata a revelação. Esse primeiro ponto, irmãos, para identificar uma seita, ele leva a diversos outros pontos. Quando não se tem a Bíblia como a única fonte de autoridade, toda sorte de aberrações teológicas e doutrinárias se desenvolvem. E nós estamos vendo isso acontecendo aqui no Brasil de maneira flagrante e lamentável. As seitas, elas desenvolvem uma pregação distorcida do Evangelho. Pregam a justificação pelas obras, a famigerada teologia da prosperidade, maldições, como nós discutimos aqui no grupo ontem. Negam as doutrinas fundamentais da fé, como a divindade e a humanidade de Cristo, negam a Trindade. Tem uma pregação humanista que centraliza o homem, voltada sempre para o bem-estar do fiel, do cristão, e não para a exaltação. O próprio culto é, na realidade, um grande evento de entretenimento e não um tributo de louvor e adoração a Deus. Então, essas seitas também desenvolvem uma visão distorcida da ceia do Senhor, do batismo, a disciplina eclesiástica é totalmente antibíblica, e assim cria-se um palco para a disseminação de toda sorte de heresias.
Nas verdadeiras igrejas, a Bíblia, e tão somente a Bíblia, é a fonte de autoridade divina, é a voz de Deus, é a única revelação aceitável, oriunda dos altos céus para o coração de toda a humanidade. Um outro aspecto, irmãos, importante e que não pode faltar caracterizando uma igreja verdadeira, é que Jesus é o centro de todas as atividades e ele é crido como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como nosso único Senhor e Salvador. Nas seitas, a pessoa de Jesus é diminuída. Em algumas seitas, Jesus não é o verdadeiro Deus e nem verdadeiro homem. Em outras, Jesus não é o único Senhor e Salvador. Muitas das seitas reduzem Jesus a um homem bom, a um espírito aperfeiçoado, iluminado, ou apenas uma manifestação de Deus. Igualmente, também como outros líderes religiosos na história. Algumas seitas evangélicas reconhecem Cristo, porém ele é diminuído, sua pessoa é distorcida, e em algumas Jesus é pouco mencionado. Algumas seitas adicionam outros mediadores diante de Deus ao lado de Jesus, como Maria, como os santos. Na verdadeira igreja, Jesus é o centro de todas as atividades e ele é crido como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, como nosso único Senhor, mediador e Salvador. Outra característica de uma igreja verdadeira é que a salvação só pode ser obtida pela fé em Cristo. E nossas obras são o resultado de uma fé verdadeira, mas não a causa dela. A verdadeira igreja confessa que nossas obras não são suficientes para que nós sejamos considerados justos por Deus. Por mais extraordinária que possa parecer, a boa obra que nós praticamos sempre está manchada pelo pecado e é insuficiente para proporcionar algum merecimento diante de Deus. A justiça vem de fora de nós mesmos. Ela vem de Jesus Cristo, mediante a fé nele. Há um traço característico que eu chamaria até de universal de todas as seitas, é que, mediante a forma como elas doutrinam, passa-se a imaginar que somos salvos mediante nossas boas obras. Porque as seitas acreditam que o homem ele é intrinsecamente bom e capaz por si mesmo de fazer o que é preciso para se salvar diante de Deus. As suas boas obras lhe tornam dignos diante de Deus para obter perdão e a salvação diante de Deus. Todas as seitas creem que as obras são um ato meritório diante de Deus. E com isso elas diferem radicalmente do ensino bíblico que a salvação é somente um ato da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Na verdadeira igreja, a salvação é somente pela fé em Cristo. E as nossas obras, eu repito, são um resultado de uma fé verdadeira e não a causa dela. Irmãos, na igreja verdadeira também há o ensinamento de que a salvação ela é universal. Ou seja qual for a igreja que você pertença, haverá salvação se você se arrepender e ter fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As falsas igrejas pregam que fora da sua comunidade não existe salvação. As seitas normalmente se veem como especiais e exclusivistas. Acreditam que somente eles têm a verdadeira revelação e são os únicos filhos de Deus. Você já ouviu o líder da sua igreja alguma vez afirmando que somente a sua igreja é a igreja verdadeira? Tome muito cuidado. Esse é um traço característico de uma seita falsa e impostora. E por pensarem assim, as seitas se tornam também um estilo de vida e os seus membros começam a ter um comportamento padrão e típico. Pouco depois disso vem o fanatismo. Eles sentem a falsa felicidade de serem especiais, membros da melhor e da única igreja verdadeira. A verdadeira igreja ensina que a igreja de Cristo é invisível, formada por verdadeiros cristãos espalhados em diversas igrejas de denominações diferentes. A igreja invisível é composta por verdadeiros crentes que estão congregados nas igrejas, sejam elas quais forem, presbiterianas, batistas, Assembleias de Deus, no meio histórico, no meio pentecostal, entre arminianos, entre calvinistas, entre diversas outras instituições e de todas as nações. Seja qual igreja você pertença, haverá salvação se você se arrepender dos seus pecados, se você tiver fé, crer e confessar a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.